Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, estamos aí mais um ano nessa luta. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista, e você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E eu sou o Sancler, fisioterapeuta intensivista também. Você me encontra no Instagram, no @SanclerBernardes, e juntos você nos encontra no podcast UTI Informa em Ação. Pois é, Débora, mais um ano entrando, né? A gente está aí e bravamente aqui resistindo e produzindo tudo que a gente tem de melhor para poder conversar com o pessoal. Assim, um tema muito interessante para a gente, né, nesses novos episódios de 2024, interessante, importante, crescente, cada vez mais em evidência, e para isso a gente tem um convidado especial e a gente faz uma coisa inédita nesse podcast. Para quem nos acompanha já sabe, a gente já teve acho que mais de 20 e tantos convidados aqui, né, internacionais, e dentre esses convidados todos, é a primeira vez que a gente repete um convidado. Está aqui com a gente nosso amigo José Aires. José Aires é fisioterapeuta, eu vou deixar ele se apresentar, mas apesar de estar voltando ao podcast, ele volta hoje para a gente discutir um outro assunto. O nosso episódio é indicadores de fisioterapia. A gente vai falar sobre isso. O que são indicadores, por que eles são necessários, como é que eles podem ajudar a equipe. E Zé, seja muito bem-vindo, muito obrigado por você aceitar o nosso convite mais uma vez em participar do podcast. É uma honra ter você aqui com a gente, viu? Oi, Sancler, obrigado. Oi, Débora, obrigado, viu? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Me lembro de ter participado em um dos primeiros podcasts de vocês, que vocês gravaram, e eu fico muito feliz de vocês, né, estarem nessa luta mesmo. Eu imagino que deva ser realmente um desafio, manter a consistência, né? Consistência é um grande desafio para nós, e depois de tantos episódios, ter essa alegria, essa oportunidade de poder voltar aqui, vendo o sucesso que vocês estão fazendo, quantos colegas vocês estão alcançando, e tenho certeza que estão gerando muito impacto direto para o nosso paciente, né, que é o que mais importa. Eu tenho certeza que esse ano foi um ano de vitórias, de conquista, esse ano que se passou, e eu tenho o desejo que tenha um 24 aí, um 2024 de ainda mais conquistas para vocês e para o podcast. E agora, o Sancler esqueceu de falar uma coisa, né? Bom, primeiro, obrigado, Zé, Isso. pela sua presença aqui com a gente. Eu estava aqui, né, nos bastidores falando que quando a gente começou, o Zé foi um dos primeiros a vir, né, conversar com a gente. E é muito legal quando a gente tem essas primeiras pessoas que confiam no nosso trabalho sem ter visto, né, o nosso trabalho. Exato. Porque uma coisa é depois de um ano você aceitar um convite para ir em alguma coisa que você já viu que, né, tá acontecendo e tudo mais. E o Zé de olhos fechados aí conhecia o Sancler e acabou confiando no nosso trabalho lá no começo e participou com a gente num episódio super interessante de gestão de equipe que a gente falou, né? E agora voltando, então, obrigadas, é uma honra mesmo ter você aqui. Obrigado por ter confiado no nosso trabalho lá no começo, e por conta disso a gente consegue voltar, né? E estar aqui de novo com um episódio novo. E agora, né, com um convidado meio que internacional aí, né? O Zé é o mesmo, mas International. Very good, very good. os ares são outros, né, Zé? Só se apresenta para o pessoal rapidinho de novo, por favor. Sim, sim. Pessoal, então, ó, meu nome é José Aires, eu sou fisioterapeuta, eu tenho hoje 20 anos de profissão, de formado, tenho uma caminhada aí que eu me orgulho muito, sou muito feliz com a fisioterapia, por tudo que eu vivi e vivo na fisioterapia, o que a fisioterapia impactou para mim, na minha personalidade, na pessoa que eu sou hoje, tá bom? Eu sou de Brasília, me formei em Brasília, trabalhei, me especializei em fisioterapia e terapia intensiva, e desde então trabalhei em diversos hospitais na cidade, e também tanto na área pública quanto na iniciativa privada, né? Fiquei 13 anos na Secretaria de Saúde do DF, passei por diversas UTIs, também pelos cargos tive a oportunidade de liderar equipes, né, times, dentro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, e também tenho um grande orgulho de ter sido um dos fundadores e
e uma das lideranças aí da empresa Qualifísio, que é uma empresa que tem um destaque na nossa cidade e no Distrito Federal. Nós tínhamos um grupo aí de quase 300 fisioterapeutas, né? Fazíamos em torno de 30 mil atendimentos por mês. Então, assim, tenho muita alegria de ter vivido essa história dentro da fisioterapia, dentro da cidade. No último ano, eu tomei uma decisão que é iniciar um novo projeto, né? Um novo projeto fora do país. Hoje eu estou residindo aqui, né? Estou num processo imigratório e residindo aqui nos Estados Unidos, e pretendo também continuar como fisioterapeuta. Estou no processo de validação, pretendo seguir aqui tanto empreendendo enquanto fisioterapeuta, né, também como exercendo minha função, cuidando de pacientes, que é algo que eu nunca larguei, né, e até hoje sou muito apaixonado por isso. Cara, isso é muito legal, Zé, porque do mesmo jeito que a gente já falou isso, você falou dos times, das equipes que você esteve à frente, dos atendimentos que você fazia, né, à frente dos pacientes também, e o quanto isso sempre foi muito inspirador. Eu já falei isso abertas vezes, inúmeras vezes, o quanto o Zé é uma inspiração que eu tenho profissional, amigo e inspiração, mas também por essa questão de ter um novo propósito e de estar buscando nesse novo propósito novos horizontes dentro da fisioterapia. A gente tem certeza que quando se constrói um caminho, independente de onde seja, a gente vai levando coisas, né, para frente. Então, assim, eu não tenho dúvida que logo Joseph Ayres vai ser um fisioterapeuta muito reconhecido fora também, como ele foi aqui. Eu acho que é uma modéstia, uma fala modesta, falar que a Qualifísio é uma empresa de destaque na cidade, em Brasília, no Distrito Federal, porque a gente já tem muito conhecimento do impacto do poder de gerência, de prestação de serviço de qualidade da Qualifísio, né? Então, isso é a nível nacional, a nível mundial. E aí a gente até recomenda aqui, quem quiser procurar o serviço da Qualifísio, procure para conhecer um pouco mais. A gente já teve alguns episódios, né, que a gente falou aqui. Então, eu acho que isso é muito grandioso e inspirador. E aí eu posso dizer, sabe, Débora, porque durante muito tempo trabalhando com o Zé, eu tive a oportunidade de, como é que eu posso dizer? De acompanhar, né, Zé? De fazer parte em diversas etapas, mas de acompanhar um processo que começou, que foi do Zé Aires querendo falar assim, poxa, a gente precisa entender o que a gente faz. Para a gente melhorar a assistência, a gente tem que ter quantificado nossos resultados, e a equipe precisa saber dos resultados, e o hospital precisa saber dos resultados, e é a partir disso que a gente vai ter uma qualidade na assistência melhor, que a gente vai poder pleitear coisas melhores e abrir novos horizontes. E aí, eu sei que o Zé coloca isso nas aulas dele, eu já postei também, que é uma frase do William Deming, né, que é o pai da qualidade moderna, né, do controle de qualidade. Eu não vou lembrar o certo, eu tenho até anotado aqui, não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, e não tem sucesso no que não se gerencia. Em resumo, ele diz que a gente precisa saber, a gente precisa quantificar, a gente precisa entender tudo que a gente faz. Então, eu queria, para a gente dar um pontapé inicial nisso, Zé, que você falasse um pouquinho assim, qual a importância de se terem indicadores dentro do UTI? Né? O que são os indicadores e que tanto isso é importante para a gente? Sam, o que acontece? Essa questão de indicador, você falou bem, ela é um processo, né? A gente não faz isso de um dia para o outro. Então, o primeiro ponto é você ter uma compreensão e um entendimento de que você precisa mensurar a efetividade daquele serviço, daquele produto, né, que você está entregando. No nosso caso, a gente começou isso há muitos anos atrás, né? Então, hoje a gente realmente tem uma reputação sobre esse assunto, né, em relação a esse assunto, e isso começou lá em 2003, 2004, tem alguns anos aí, quando a gente começou a pensar num serviço de fisioterapia 24 horas. É incrível, mas até hoje a gente ainda tem muitos serviços que não tem um profissional fisioterapeuta 24 horas. Semanalmente, eu recebo mensagem de pessoas me perguntando como fazer para implementar, quais dados que podem ser demonstrados para justificar um fisioterapeuta 24 horas dentro de uma UTI, né? E lá em 2004, a gente sequer tinha uma legislação que
que amparava isso, né? Hoje a gente tem muitos estados que têm essa legislação, tem também uma RDC que foi lançada em 2010, mas lá em 2004 a gente entendeu que para que pudéssemos justificar a presença de um fisioterapeuta no plantão noturno e para que nós fôssemos remunerados pelas operadoras de saúde, nós precisávamos começar a medir o impacto da nossa intervenção. Né? Naquela época, a nossa intervenção do fisioterapeuta, nos anos 2000 ali, era muitíssimo focado na ventilação mecânica. Não que não existia, a gente já tinha pessoas, colegas como o professor Antônio Duarte, vários outros, né? Vou citar todos os nomes aqui, mas que já vinham defendendo essa questão do retorno à mobilização dos pacientes, mas foi o boom da ventilação mecânica, né, da ventilação mecânica protetora, ali 99, 2000, então a gente embarcou nessa. Então, nossos indicadores iniciais eram muito focados em tempo de ventilação mecânica, prevenção de PAV, falava sobre desmame um pouco. A VNI, ela não era uma realidade em todas as UTIs, porque nós não tínhamos equipamento adequado, os ventiladores mecânicos não eram, não tinham programas específicos para compensação de vazamento, adaptação, as interfaces, elas não eram alcançáveis para nós, então muitas vezes nós fazíamos de maneira adaptada aquela VNI, mas esses foram os primeiros insights que nós tivemos, e ensaios, posso dizer assim, para que a gente pudesse começar a mensurar resultados. Então, assim, indicador nada mais é do que uma forma de mensurar, né, uma forma de medição do produto ou do serviço que você oferece. Então, é o seguinte, é importante entender, e quando essa frase do William Demme, ela fala isso, você não mede aquilo que você não define, né? Então, o primeiro passo é você ter essa definição. Beleza, eu, enquanto fisioterapeuta, numa unidade de terapia intensiva, qual que é o produto que eu entrego? Qual que é o produto final que eu vou entregar? Maravilha, você definindo isso, entendendo, e é importante hoje que a gente fala assim, antigamente eu tinha uma visão, lá em 2004, que o produto que eu entregava era aquilo que importava para mim, José, gestor, coordenador da equipe de fisioterapia. Hoje a gente precisa entender que esse produto ele tem que ser um produto que também atenda às demandas do paciente, né? Aquilo que importa para ele. E uma vez que a gente define esse produto, a gente vai conhecer toda a cadeia do processo, desde a entrada até a saída, né, do paciente. Porque no meio desse processo, aí sim eu vou poder medir, eu vou poder encontrar vários pontos de medida. Então, se para determinado produto, de determinada entrega, eu tenho determinados processos, eu posso medir a eficiência e a efetividade de cada um desses processos, de cada uma dessas fases. Com isso, que muitas vezes a gente pensa, né, pô, eu vou trabalhar lá naquela minha entrega maior, naquela grande entrega, mas às vezes o foco, ele deve acontecer nas pequenas entregas, porque a soma de bons resultados nas pequenas entregas, ela vai gerar um resultado final, que na maioria das vezes, hoje a gente define como nosso produto principal dentro da UTI, é a prevenção do declínio funcional, né? Então, é entregar esse paciente, ele realmente receber alta, com o mínimo de declínio funcional possível, no momento da alta, né, para que ele possa retornar para as suas atividades. Mas até lá, tem muitos processos que eu posso medir, que estão relacionados à assistência ventilatória, também, por que não? Muitos são, até porque eles impactam diretamente. Querendo ou não, é uma realidade, né, ainda do nosso trabalho nessa área. Está na nossa mão ainda, né? Muita coisa ainda está na nossa mão, e que bom, eu sou favorável de que esteja em nossa mão. Eu não acho que para a gente fazer bem uma coisa, a gente não precisa deixar a outra, na minha opinião, né? Assim, claro, todos me entendam, aquilo que realmente importa, aquilo que realmente está dentro do
do nosso domínio específico, né? E não aquelas atividades que muitas vezes acontece da gente ficar responsável, mas acho que não é o tema aqui do assunto, né? Do nosso assunto. Mas é basicamente isso, são os indicadores, e Débora, os indicadores eles servem para isso, e para mim foi um divisor de água, foi realmente um ponto de virada na minha carreira enquanto fisioterapeuta, enquanto gestor, e foi isso que gerou assim, um grande crescimento na nossa empresa, na nossa equipe, foi quando a gente entendeu a possibilidade de demonstrar melhor os nossos resultados e fugir de indicadores que muitas vezes não falavam sobre a nossa atuação. Eu até ia, não sei se eu vou cortar, qualquer coisa se eu cortar o assunto e o caminho, a gente volta depois, né? Mas só para não perder, assim. É, bom, não é minha rotina prática, né? Eu não trabalho ali na gestão, eu tô né, muito mais para a parte de educação, né? Do atendimento ali do paciente. Mas o que eu vou falar algumas coisas que eu escuto, e aí eu queria que você comentasse, né? Então, eu acho que o Zé brilhantemente falou, né, essa introdução. E aí eu fico pensando, né? Primeiro, se coisas que me chamaram a atenção, né? Tem a ver com o que a gente faz, né? Eu ainda vejo no meu dia a dia, em muitos lugares, muitas pessoas que eu converso, que os indicadores estão completamente atrelados ainda à ventilação, né? E pouquíssima ou nada de indicador ali da função, né? E eu ainda vejo, não sei vocês, mas em muitos lugares a gente conversa com as pessoas e assim uma resistência muito grande até da fisioterapia, né? Do próprio serviço de fisioterapia de ter indicadores, né? De falar, não, vamos entrar de cabeça nessa realidade e vamos, né, medir o que a gente tem feito, né? E aí eu gostei muito quando você fala, Zé, que a primeira coisa é a gente definir o que a gente faz, né, para a gente poder medir. E aí eu falei, bom, acho que aí está uma explicação de muito ainda que eu vejo de resistência, né? Porque ainda, talvez em muitos lugares, as pessoas ainda estão muito resistentes a definir qual é o papel do fisioterapeuta ali dentro da UTI, e aí, por consequência, essa questão dos indicadores não anda, né? Então, eu queria trazer uma pergunta de ordem prática, assim. Então, por exemplo, os indicadores de ventilação, né? Eu concordo muito com você, eu acho que a gente não precisa largar completamente uma coisa para fazer a outra bem feita, mas são indicadores que são compartilhados, né? Não teria como a gente dizer que são indicadores da fisioterapia. Eu queria que você falasse um pouco isso, porque também o que eu vejo às vezes na prática é isso, assim, isso é indicador da equipe, isso é indicador da fisioterapia, ou da equipe multi, ou de repente da UTI, sabe? Fala um pouquinho sobre essa divisão, sei lá, se é assim que a gente pode falar. Débora, eu realmente já ouvi muita discussão acerca desse assunto, porque... Mas, assim, eu tenho um pensamento muito definido em relação a essa questão. Eu não consigo, eu tenho 20 anos de UTI, eu não consigo enxergar nada dentro de um UTI que seja só de A, só de B, só de C, só de D. Nada. Então, se a gente for falar de função, de funcionalidade, é muito multi. É muito. Então, assim, se eu for falar de declínio funcional, é muito multi. Porque todos os fatores que interferem, eles não estão, muitos não estão na nossa mão. Vamos começar aí com sedação, analgesia. Então, assim, não está na nossa mão, não está no nosso domínio específico, mas nós podemos influenciar muito, muito essa questão. Então, nós podemos implementar uma cultura de mobilização dentro do hospital. E essa cultura ela vai ser gerada, liderada e gerenciada normalmente por um fisioterapeuta. Pelo menos no Brasil, né? A gente vê isso pelo fisioterapeuta. Em outros países, o enfermeiro ele atua bastante, né? Nos Estados Unidos, na Europa, o enfermeiro atua bastante. Então, assim, eu não posso dizer que VNI é um indicador que é de equipe e funcionalidade é um indicador que é de fisioterapeuta. Eu não consigo dizer isso. Porque tanto a VNI quanto a funcionalidade,
ela necessita de uma cooperação multiprofissional para que a efetividade ela aconteça. Por exemplo, na VNI, um exemplo prático, na VNI, a gente sabe que a tomada de decisão, às vezes, da intubação, ela não está na mão totalmente do fisioterapeuta, mas, pelo menos a experiência que eu tenho, e eu acredito que a gente possa ser um grande direcionador e um gerenciador desse processo. Então, nas UTIs em que eu liderei, nós sempre fomos a parte de ventilação mecânica, tanto a parte de desmame quanto de VNI, ele sempre foi um processo gerenciado pela equipe de fisioterapia, mas que reflete o trabalho de todo um time. Assim como o nosso programa de prevenção do declínio ou de mobilização precoce, ele também é gerenciado pelo fisioterapeuta, pela equipe de fisioterapia. No entanto, também precisa dos outros atores participarem. Então, é uma nutrição. O paciente precisa estar bem nutrido, ele precisa estar acordado, ele precisa ter uma sincronia dos cuidados relacionados, né, à questão da enfermagem. E, assim, dizer que isso é fácil fazer, hoje eu tenho 20 anos, eu tenho uma história, eu consigo dizer que dá para fazer. Agora, que são muitos desafios, são. E dá trabalho? Dá. Só que se você entende o seu propósito, você vai brigar por aquilo e as pessoas elas vão acreditar nesse propósito. E aí eu recebo, Débora, muitas perguntas, muita gente me liga, Zé, eu estou te ligando, eu já sei até o que tem que fazer, eu conheço, mas eu estou te ligando porque você é uma pessoa que quando aquilo que você quer aplicar, você consegue, aqueles projetos que você quer determinar e implementar dentro da sua equipe, você consegue. Qual o segredo para isso? Muita gente me fala isso, né? E eu acho que o segredo, Sancler esteve conosco durante muito tempo, contribuiu muito para isso, muito mesmo. Eu acho que o segredo é você escolher as pessoas certas, né? Então, assim, passa muito pelas pessoas, passa muito pela vontade, pelo que as pessoas acreditam, se elas estão ligadas em um propósito maior ou não, dentre diversas outras estratégias que a gente pode, inclusive, mais para frente conversar. Então, minha resposta é essa, Débora, eu não enxergo que uma coisa é de equipe e outra coisa é de outra equipe. Agora, você vai me falar, por exemplo, PAV, né? O pessoal discute muito essa questão de PAV. PAV, ele é um indicador de fisioterapia? Não. Mas ele pode ser gerenciado por um fisioterapeuta? Eu acredito que sim. O fisioterapeuta tem total capacidade de gerenciar um programa de prevenção de PAV dentro de unidade de terapia intensiva. Total condição. Então, na verdade, a gente vê se está certo o meu raciocínio. A gente está falando do indicador de um processo ou de um desfecho, não de uma profissão, né? E aí esse indicador pode ser gerenciado, né? Porque alguém precisa cuidar dos números, apresentar na reunião de equipe, enfim, né? Mas aí pode ser gerenciado, tem que ter um dono, exato. Gerenciado por alguém específico de alguma equipe, mas o indicador não é da equipe, o indicador é daquele processo ou daquele desfecho que a gente está tentando medir. Exato, isso, você acha? Exato. Eu acho que essa discussão que às vezes eu vejo em rede social das pessoas falam, porque esse não é um indicador. Tá, beleza. Qual que é, então? Me conta aí um indicador que é exclusivo da fisioterapia, dentro da unidade de terapia intensiva. Até porque o indicador, ele vai ajudar você a ajustar os processos. Então, imagina que você bota lá um indicador de mensuração da funcionalidade. Aí você fala, tá muito mal a funcionalidade. Certo, mas se a barreira foi sedação excessiva, então quem está gerenciando é o fisioterapeuta, quem pode intervir para mudar o fisioterapeuta, mas tem uma barreira lá no começo que não é da nosso domínio, que está travando tudo, né? Mas que nós temos nós podemos gerar grande influência para a mudança de cultura, né? E aí eu acho que o personagem principal para mudar essa cultura, para dar esse pontapé, é o fisioterapeuta, ou seja, porque ele se apropriou daquele processo
e ele vai lutar por isso. E aí pode ser diversos outros processos. Agora, o interessante é que a gente esteja mais próximo possível dentro do nosso domínio específico. Eu não acho que é interessante, por exemplo, eu Mortalidade. gerenciar mortalidade. Poxa, não dá. Mortalidade não dá para eu falar de mortalidade. Eu sei até que o meu trabalho gera algum impacto na mortalidade, mas eu não tenho autoridade e nem possibilidade de falar sobre mortalidade. Eu tenho outra pessoa que se aproxima bem mais do que eu, né? E atualmente, assim, ferida, se por você... exemplo. Deixa eu só fazer uma colocação, pode antes de Deus, eu acho que eu já sei que Débora vai perguntar, mas deixa antes só para uma coisa assim. Aí eu vou pegar uma fala da Débora. Talvez seja difícil, porque nós não sabemos exatamente, nós que eu digo em vários locais, o papel do fisioterapeuta. Sim. Se já é difícil para a gente saber o nosso papel, onde é o nosso domínio, imagina a gente gerenciar um processo que é de todos. Imagina os outros saberem o papel deles dentro disso. Então, assim, se é difícil para o fisioterapeuta entender o produto dele da reabilitação e prevenção de perda, imagina para o técnico de enfermagem entender que ele faz parte desse processo. Então, mostra o que você está colocando, e eu acho que é o conceito de trabalhar em equipe. A gente não trabalha isolado dentro da UTI. Então, eu posso, às vezes, ter que assumir o processo e eu vou ter que trazer para eles qual é o papel, né? Eu vivi isso há um tempo atrás, eu fui fazer um curso e a pessoa me falou, olha, eu não consigo a ajuda da equipe de enfermagem para desenvolver as habilidades funcionais. O protocolo de mobilização, de reabilitação, ele falou da físio. Eu falei, tá vendo? O protocolo é da físio, não tem que ser da físio, ele tem que ser de todo mundo o protocolo. Porque se não for do técnico, se não for do médico, se não for do enfermeiro, ninguém vai estar nem aí e não vai ter a obrigação de ajudar. Então, eu acho que a gente saber é importante e trabalharmos para que a equipe também saiba como eles participam e qual é o nosso real papel, talvez ajude, né? Que a gente possa ter esses gerenciamentos de processos que não são exclusivamente nossos. Sim. Sabe por quê também? Agora eu tava pensando em outra coisa, né? Depois eu faço a minha pergunta, mas eu já vi, assim, né? Já vivenciei várias pessoas trazendo essa ideia de indicador como uma punição, sabe? Então, assim, o indicador da físio está ruim para, sei lá, vamos supor, né? Indicador Vamos da trocar a físio equipe inteira. paga indicador da físio. Então, na reunião foi colocado indicador da físio, a PAV tá ruim, a culpa é da físio, né? Então, e aí acaba que fica como uma coisa ruim ter indicador, né? Você sabe por quê? Porque o indicador... Por que pouca gente mexe com o indicador? Muita gente fala, mas pouca gente faz. Vamos falar a verdade aqui. Você sabe por quê? Porque ele dá luz. Ele dá luz àquilo que você, às vezes, não quer ver. Então, assim, eu já tive diversas experiências de chegar em determinado hospital e perguntar sobre determinado ponto, determinado evento adverso que a gente sabe que impacta diretamente no nosso desfecho final, do que a gente quer, no nosso produto. E a pessoa fala, olha, tem muito tempo que não acontece. Sério? Poxa, que legal, que bom. Você acompanha esse indicador? Não, mas como é que você sabe? Porque realmente não tem muito tempo. Acho que o último tem mais de um ano que aconteceu, por exemplo, determinado evento adverso. Por exemplo, queda. Né? Beleza, queda durante a fisioterapia. Não tem como não me dizer que você tem um protocolo específico de segurança. Né? A Sancler gosta muito, Débora também disso, né? Os critérios de segurança para mobilização. Eu preciso ter dentro do meu protocolo de mobilização precoce os critérios de segurança para mobilização. Se eu falho nesse processo, eu vou ter mais queda. Se eu tenho mais queda, eu tenho piores resultados, pior adesão, etc. Então, assim, e aí eu vi a pessoa falando que não tinha. Você me mostra? Não, não tenho. Falei, então vamos atrás para saber? Aí quando você vai atrás para ver, você vai fazer uma auditoria, você acha lá um monte de evento que a pessoa não viu, que está subnotificado, um monte de situação que poderiam ser corrigidas. São aqueles pequenos processos que eu falei, que você corrigindo, ele vai gerar um impacto final. Eu me lembro, isso não é só no que você faz, mas também na forma como você mede. Eu me lembro uma vez, Sancler estava nessa época, quando a gente começou a medir, a gente começou a usar a escala FSS. A gente começou lá no passado, na verdade nem era FSS, era escala MIF, né, FIM.
E a gente começou a medir, começou com a mim. né? E assim, o nosso objetivo principal não era, eu me lembro muito bem disso, não sei se você se recorda, que o nosso objetivo principal, eu tinha lá um resultado de MIF, de determinada população, mas eu me recordo que a gente só tinha 20% de conformidade no preenchimento daquela escala. Falei, Sam, como é que eu vou tomar uma decisão, como é que eu vou, como gestor, ter uma tomada de decisão para um paciente, para determinar tratamento, a pessoa não para está determinar fazendo protocolo, se eu só tenho 20% de conformidade de aplicação da escala? Não resolve nada. Então, nosso foco vai ter que ser trabalhar o profissional precisa entender por que capacitação, ele precisa, né? Preencher bem a escala, fazer bem a avaliação. Então, eu preciso voltar 2 passinhos antes, para que a gente tenha pelo menos 80%, me lembro desse dia. Assim que a gente tiver 80%, porque eu não posso nem divulgar. Como é que eu vou divulgar um resultado? Nem para a nossa equipe. Vai que os 20% que preencheram dados de pacientes que não foram tão bons, mas você tinha 80% no outro que eram bons. Não tem representatividade. Né? E aí eu me recordo que a gente focou muito nisso. Pô, antes de você começar a mexer e apresentar um resultado, estabeleça um indicador de conformidade daquele processo, que é um preenchimento de uma escala, por exemplo. Mas você sabe que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vem sempre trazendo aqui no podcast, né? Que é essa coisa de pensar um pouco fora da caixa. Eu acho que tem um pouco disso, assim. Acho que eu estou mais perto, né, de quem está ali na beira do leito do que dos gestores. De novo, é isso que eu vejo, assim. É gente que não preenche indicador porque não entende a importância, né? Então é aquilo, você preenche, mas depois você não sabe o que deu. Ou quando preenche e tem resposta daquilo, é uma resposta muito mais punitiva, né? Que cria um olhar na equipe de punição e não de tá tudo bem, a gente viu que tá errado, porque a gente vai usar isso para corrigir, mas não é essa visão, é uma visão de a gente vai usar isso que tá errado para te trocar de setor, ou para, sabe assim? Então, eu acho que a gente precisa começar a pensar fora da caixa, né? Que talvez para algumas pessoas que trabalham com isso como vocês, não é tão fora da caixa, mas acho que para quem ainda não tem essa vivência, é pensar um pouco fora da caixa, do tipo, eu que estou ali na beira do leito, eu sou responsável pelos indicadores também, e isso vai fazer bem para a minha pessoa como profissional e para a minha instituição, né? Você sabe que eu tenho uma página na internet, né, Indicadores Fisioterapia, que eu comecei a trabalhar pensando nesses desafios que é. Mas hoje eu nem mudei ainda o nome lá, tá? @indicadores, porque eu estou aproveitando a mesma, mas hoje o chamado lá eu já mudei o nome. Eu chamo hoje de gestão da qualidade. Por quê? Porque indicadores, ele é um pedacinho. Porque o que você vai fazer com ele, né? Ele é um pedacinho só. Mas a gestão do time, a gestão da qualidade, ele já tem uma abrangência maior, Débora. E aí ele acaba, a gente acaba discutindo assuntos como esse que você trouxe, né? Que é adquirir a maturidade para que a gente possa tratar os problemas com responsabilidade, trazendo o time para perto. Aí você fez um comentário que me chamou muita atenção. Puxa, eu estou muito mais perto da equipe do que a gestão. Isso é inconcebível, não pode. Então, o gestor que não está no chão de fábrica ali, ele jamais vai ter a confiança da equipe, dos seus liderados, assim como os liderados jamais vão entender aquilo que o líder quer. Qual a visão do líder? Qual que é para o que é o líder? O líder, qual que é o papel do líder? É te levar do ponto A para um ponto B. É levar um time, dos liderados, para um lugar onde eles nunca foram. Ou seja, o líder, ele muitas vezes tem a visão e ele precisa levar os seus liderados para esta visão. Ele vai levar como se ele não estiver junto? Não tem como. Então, o líder, ele precisa estar no dia a dia, né? E eu acho que isso é muito importante, né? E assim, se você me perguntar quais são os pontos que são importantes para começar a implementação de resultados. Primeiro,
escolher e definir Acho que era essa, não era a pergunta, Débora? Quais são especificamente os indicadores? Não era essa, não? Eu achei que era essa. Continua. Eu falaria assim, o primeiro ponto é você escolher um líder que tenha essa visão, que tenha esse propósito. Se não tiver, não adianta. Não vai. Então, hoje, a gente tem muitas lideranças. Eu vejo, Sancler falou no início do nosso podcast aqui, que aumentou muito o número de discussões. Eu vejo hoje em dia muita gente falando de indicadores. Fico super feliz com isso, porque eu sei que, de alguma forma, lá no passado, quando a gente começou a mexer com isso, hoje isso está acontecendo, depois de muitos anos. E eu acho que essa onda a gente precisa aproveitar para que a gente possa alcançar pessoas que realmente compartilhem da mesma visão, para que elas, e aí a importância dessa discussão, desse podcast, por exemplo, para que eles possam estar próximos da sua equipe, né? Para que isso realmente aconteça. Porque senão vai virar um monte de preenchedor de papel que não sabe nem por que preenche, um monte de burocracia burra, de uns indicadores que não demonstram resultado nenhum, é só para constar, né? E assim, eu tenho falado muito sobre indicadores de desfecho mesmo, relacionados com o nosso domínio específico, mas tem diversos outros indicadores que são importantes, são indicadores de produção, indicadores de faturamento, indicadores que, assim, é importante a gente discutir sobre eles, mas eu acho que a gente precisa voltar na raiz, assim, entender qual é aquele início. Pô, qual que é o nosso propósito? Qual produto que eu vou entregar para o paciente? Beleza, para entregar esse produto, quais etapas eu devo seguir dentro do processo? Ô Zé, mas continua no raciocínio, então. Você estava falando que, né, quais seriam os passos, então, para implementar indicadores. Eu achei muito legal porque eu acho que a tendência de todo mundo, né, no momento desse é falar, tá, fala quais os indicadores. E eu ia fazer isso lá atrás. Fala que eu vou anotar. Não adianta, porque eu posso falar 10 aqui, se não... Mas eu entendi. O que acontece? Eu acho que essa questão de você ter uma liderança que tem uma visão voltada para a cultura da melhoria contínua é importante, que é o que a gente quer. E os nossos modelos de financiamento, eles estão em fase de mudança. Está demorando a acontecer, mas vai chegar uma hora em que nós vamos ser remunerados pelo aquilo que a gente entrega, não pelo número de sessões que a gente faz. Eu creio que isso vai acontecer. Então, eu acho que além dessa questão de uma liderança com visão, eu penso que estabelecer uma comunicação adequada e entender os processos é um outro passo. Então, assim, estabelecer o produto e entender quais são os processos, e aí sim você fazer a gestão por processos daquilo que você quer entregar, ele é um passo importante. E esse processo, ele passa muito sobre uma frase que todo mundo tem falado também, um termo, que é a jornada do paciente, né? Então, a gente entender, nada mais é do que a jornada do paciente. O processo é isso, é você, na entrada, na admissão e na alta da UTI, que tanto de coisa pode acontecer ali. Para cada uma dessas questões que podem acontecer desse processo, você vai entender quais são os riscos, você vai entender quais são as barreiras, e aí você vai estabelecer protocolos, treinamentos para essa equipe. E aí você começa a compartilhar esses resultados, e aí eles começam a acontecer. O feito, eu costumo dizer, o feito ele é melhor do que o perfeito. Eu preciso começar a medir alguma coisa, eu preciso começar a estabelecer, e talvez uma estratégia seja escolher determinada unidade, né? Por exemplo, no hospital que você trabalha, se você tem lá 3 UTIs, 4 UTIs, é interessante que você comece esse processo, essa implementação, por uma unidade. Escolhe uma, às vezes escolhe aquela que está mais integrada, aquele que tem uma liderança que acredita mais naquilo que você está falando e que vai comprar essa briga contigo, e escolhe essa unidade para poder começar, faz um piloto. Esse piloto você vai enxergar, você vai errar rápido, corrigir rápido e testar de novo.
Nesse momento, você ganha corpo, você ganha maturidade, aí sim você consegue ampliar para as outras unidades. Eu acho que uma Então, coisa... Um outro ponto pode falar. é você reunir. O pessoal gosta de evento também. Então, eu vejo que tem muita... Então, reúne o time, faz um evento. Eu usei isso como estratégia, né? Em 2004, 2003, 2004, eu tive a oportunidade de ir no evento do Needham, lá no John Hopkins. Eu falei, cara, eu tenho que fazer um desse em Brasília. Eu tenho que fazer um desse dentro do meu hospital. Porque não adianta eu vou ser uma andorinha sozinha. Se eu não trouxer todo mundo para dentro de uma sala, o diretor, o enfermeiro, o meu chefe da UTI, os fisioterapeutas, envolver todo mundo nesse processo, o Sancler foi meu braço, né? Nós fizemos junto esse evento, na verdade, né, Sam? Foi. Esse evento. Aquilo ali foi... Pô, tava, na outra semana estava todo mundo falando sobre nível de atividade, sobre plaquinha de funcionalidade, de meta de funcionalidade, todo mundo... Então, assim, são pequenas estratégias, Débora, que depende muito do líder, né? Depende muito do líder. E aí... Eu ia falar que se depender do líder, é você fazer também com que a equipe tenha um entendimento para que a equipe não encare esse indicador, porque vai ter uma ficha técnica, vai ter um lugar que ele vai precisar, a maioria das coisas são anotadas para serem tabuladas e depois, posteriormente, quantificadas, para a equipe entender que não é um trabalho a mais, muito pelo contrário, é qualidade no trabalho que já é feito. Então, assim, eu já passei por situações, vamos colocar uma ficha técnica? Não, a ficha técnica é um trabalho a mais. Cara, não é um trabalho a mais. Todo mundo usa o seu papel rabiscado para anotar. Eu só quero que a gente anote num papel específico, porque isso se transforma no dado para que você que está atendendo possa saber como tem sido a assistência que você oferece para o seu paciente. Então, eu acho que é muito importante esse processo que você colocou, que é papel do líder, de transformar, de traduzir para a equipe que o indicador ele faz parte da qualidade da assistência. Ele não é uma burocracia a mais e que ele não é em vão, muito pelo contrário, Débora colocou. É você saber para você melhorar, para você saber para onde você está indo e às vezes você colocou, né, que mostra, né, o indicador mostra e às vezes as pessoas, eu acho que elas têm muito medo do que o indicador pode trazer, mas ao mesmo tempo, se ele te mostrar uma coisa ruim, você na hora você tem a possibilidade de corrigir. O pior é quando ele é velado. A coisa ruim está ali e você não tem a possibilidade de corrigir. E a gente finge que está tudo bem. Esse ano, eu não sei se vocês viram, mas eu fiz uma publicação. Eu publiquei 12 anos de todos os nossos resultados na rede social. 12 anos. É um negócio brilhante aquilo. Ninguém publica seus resultados, porque está todo mundo com medo. E assim, é nítido. Por que eu publiquei? Não só para mostrar que o nosso resultado é top. Não, para mostrar que precisa de um desenvolvimento. Todos eles, lá em 2004, lá em 2014, desculpa, eu falei 2004, né? Lá em 2014, quando a gente... antes de instituir, né, um programa. Antes de instituir um programa, um protocolo, os resultados foram melhorando ao longo dos anos. E tivemos altos e baixos, como qualquer empresa, como qualquer serviço tem. Então, ele não é... Você não vai começar hoje, você já vai ter o resultado excelente. Não vai, porque senão é fake. Se for, é fake. Até porque se você não está gerenciando até agora, não tem como seu resultado ser o melhor possível. Tem, sabe por A quê? verdade é essa, né? Ela é contínua. Você identifica as oportunidades de melhoria, define um plano de ação para aquele determinado risco, aquela determinada falha, muda aquele processo e mede de novo, até você acertar. E aí, ao longo dos anos, dos meses, você identifica uma melhoria. Essa é a forma adequada. E é possível. Dá trabalho, viu, Débora? Essa questão de burocracia mesmo. A turma, por exemplo, para coletar, preencher planilha. Tira tempo do profissional da beira-leito. Eu também me preocupo muito com isso. Né? Então, a gente tem que deixar o profissional cada vez mais junto ao paciente, mas tem que tentar achar um meio termo disso. O ideal seria se nós tivéssemos um aplicativo, um sistema específico para coleta de dados e mensuração, que fosse, por exemplo, tivesse uma comunicação direta com o prontuário médico, com o prontuário do paciente,
Hoje a gente ainda não tem, eu não conheço, eu já até participei de várias iniciativas aí no Brasil para tentar construir isso, mas infelizmente a gente não tem um produto 100% pronto para que possa ser disseminado aí. Quem entregar esse produto vai se dar bem. Isso dá bem. Eu vou ser Mas, cliente. mas eu acho que o Sancler falou, né? Aí a gente finge que tá tudo bem, mas a gente continua reclamando que a gente é mal pago, que a gente não é reconhecido, né? Então é meio incompatível, né, a conversa. A gente não quer ajudar a mensurar e acompanhar os indicadores da nossa instituição porque a gente acha burocrático. A gente não quer ver os indicadores porque existe talvez um conceito de punição ou de não querer enxergar o que está ruim. Mas a gente quer que pague mais o nosso serviço, a gente quer que reconheçam mais. É incompatível, né? E aí a ideia de trazer esse tema já no começo do ano, né? Como assim, janeiro, a ideia é essa, né? Para que a gente traga aí um assunto que é extremamente importante. Não tem como a gente desvincular. A principal reclamação que a gente tem hoje na fisioterapia é a questão de reconhecimento profissional, seja no salário, seja, né, como reconhecimento mesmo. Não tem como desvincular isso da gente conseguir aí, né, em todas as instituições, ter indicadores muito claros, muito honestos, né, e que a equipe entenda que isso é parte da melhoria da nossa profissão, né? Então, acho que essa era a ideia de trazer agora em janeiro, e eu espero que fique muito claro. Eu achei que foi muito boa essa conversa, assim. Eu vou fazer a minha pergunta final, calma, mas eu achei que foi muito boa essa conversa para jogar luz a coisas que, de novo, não são tão faladas, né? Então, às vezes a gente vai assistir uma aula, num congresso, alguma coisa, vai falar de indicadora, já vem direto a pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, que é, quais indicadores, então? Vamos, né, você tem que ter na sua UTI Como se esse, fosse esse, esse, simples, esse. né? E fosse um padrão para Exatamente. todos. E aí não vem toda essa discussão que a gente teve aqui, que na verdade é a base para sustentar, né, um processo aí de indicadores dentro da instituição. Mas aí, para terminar, né, pelo menos a minha fala, eu queria que você pontuasse, Zé. Agora eu falo tudo isso para falar, mas pontua alguns indicadores para gente. Para dar uma Mas luz, assim, né, para as pessoas também, para dar uma luz para as pessoas. Porque mas vai eu ter acho gente que que pode pegar o episódio e dar um pontapé de discutir sobre a temática, e a equipe falar, vamos, o que a gente faz agora? Mas eu acho que, assim, eu quero ouvir o que você vai falar, mas eu acho que é muito isso. A gente precisa contextualizar, né? Porque eu fico pensando assim, não sei se você vai falar esse, mas o que eu tenho ouvido muito, verticalização, né, dos pacientes, por exemplo. Aí você vai e de repente você pega uma UTI neurológica, né, onde você tem pacientes muito graves, neurológicos muito graves, que normalmente vão sair, sei lá, da UTI, se saírem em Glasgow 3, 6, aí você fala, bom, verticalização, será que é um bom indicador para essa UTI, né? Ou a própria funcionalidade, né? Será que faz sentido? Então, Doença, eu né? acho que é óbvio, né, que a gente tem que contextualizar, mas assim, do que a gente tem hoje, eu queria que você pontuasse rapidamente alguns, assim, que as pessoas precisam prestar mais atenção, que é o futuro aí. Então, que eu acho? Você fez um apontamento muito interessante em relação o perfil, né, das unidades. Então, se eu tenho uma UTI neurológica, é muito provável que os indicadores, determinados indicadores não vão se encaixar realmente, né? Então, assim, mas também não dá para eu ter um indicador para cada tipo de unidade. Eu preciso Assim. entender qual que é aquela grande regra do 80-20, né? Eu preciso focar naquilo que me dá mais resultado. E não é, por exemplo, uma unidade neurológica, é importante que eu tenha algum acompanhamento. Mas eu tenho UTIs gerais em que esses indicadores, eles se adaptam e se aplicam de uma maneira muito mais fácil e geram um grande impacto, né? Então, assim, eu posso dizer que, do ponto de vista voltado para a unidade UTI geral, adulto,
eu tenho algumas indicações de indicadores, sempre baseado nesse processo que eu te falei, do produto final, que na minha concepção é a prevenção do declínio funcional. Eu tenho até algumas publicações relacionadas a isso, não só em rede social, mas capítulo de livro, congresso, essas coisas. E eu entendo que a prevenção do declínio funcional é o nosso principal papel. Então, se um paciente vem e ele tem um quadro de sepse, ele precisa internar numa unidade de internação. Um idoso, por exemplo, que precisou ficar entubado, precisou ficar ventilado, sedado. É importante eu entender, eu uso até um termo aí, que na verdade não fui eu que inventei, mas é um termo, até fiz uma publicação recente sobre isso, né, para resgatar a história do termo reconciliação funcional, que parece que é uma coisa nova, mas não é, já existe há muito tempo. É tentar entender aquilo o perfil que o paciente tinha antes do processo de adoecimento, que o levou à condição crítica, que gerou essa internação na UTI, para que a gente possa fazer um planejamento terapêutico determinando uma possibilidade de melhores desfechos no momento da alta da UTI. Então, eu entendo que a prevenção do declínio funcional baseado, né, nessa análise prévia, nessa entrevista prévia aí da reconciliação funcional, ele é o principal indicador. Então, como é que eu faço esse indicador? Vou falar bem rapidamente aqui. Eu pego todos os pacientes que eu divido eles em grupo. Eu pego lá 2 momentos, antes do processo de adoecimento e no momento da alta da UTI. Eu verifico aqueles que mantiveram a funcionalidade, aqueles que pioraram, aqueles que melhoraram, porque a gente tem alguns que vão melhorar, né? A gente sabe que é uma pequena parcela, mas alguns melhoram dentro do hospital. E o que a gente quer? A gente quer diminuir cada vez mais aqueles pacientes que têm piora funcional ao longo do processo de tratamento dele dentro da unidade de terapia intensiva. A gente sabe que zerar isso é impossível, os pacientes vão para a UTI, sofrem mesmo da questão da imobilidade, vários outros fatores que influenciam a perda de funcionalidade, mas eu preciso diminuir cada vez mais. Como é que eu faço isso para diminuir? Eu entendendo os meus pacientes que estão piorando, eu vou fazer uma análise crítica. Análise crítica. Eu fico super feliz que 70% manteve ou melhorou. Mas eu preciso concentrar minha atenção justamente nos 30% ali que pioraram, porque ali vai gerar melhoria para o meu processo, ali vai gerar aprendizado, ali vai gerar novas estratégias para que eu possa melhorar continuamente o meu resultado. Então, esse é importante. E aí ele é a ponta do meu processo. Só que para eu entregar a prevenção do declínio funcional, eu preciso ter um bom processo, eu preciso ter um bom protocolo de ventilação não invasiva. Vocês concordam comigo? A gente tem algumas publicações, né, Sam, que mostram também, algumas nós fizemos juntos aí, a gente tem publicação que mostra que o paciente que falha na VNI, ele tem piores desfechos, não apenas de mortalidade, mas também desfechos funcionais. Isso é meio... Ele fica mais tempo internado, o cara que falhou, ele vai para a VM, ele vai sedado. Então, eu entendo que o protocolo de ventilação não invasiva, ele tem impacto direto no meu produto final, que é a prevenção do declínio funcional. Assim como o processo de desmame, que muitas vezes a gente pode falar, não, isso não é um indicador de fisioterapia, mas pelo menos na boa parte das UTIs que eu conheço, ele é gerenciado pelo fisioterapeuta. E a gente tem estudos que mostram que um protocolo de desmame gerenciado, ou por fisio, ou por enfermeiro, ou por médico, qualquer um, ele gera melhores resultados, melhores desfechos. E no Brasil, a maioria das UTIs, elas são esse processo de desmame é gerenciado por um fisioterapeuta. Então, se você tem um paciente que é reintubado, ou um paciente que não houve a tentativa do desmame baseado em protocolo, esse paciente vai para uma tracostomia, esses pacientes, eles também têm piora lá no nosso produto final. Então eu já tenho aí a prevenção do declínio funcional, a taxa de gerenciamento de sucesso da aplicação de VNI, a taxa de reintubação menor 48 horas, que é o que verifica o processo de desmame,
Tem um indicador que eu gosto muito, que me ajudou demais quando a gente começou a medir isso, que foi medir o tempo para o ortostatismo, que fala muito sobre essa questão da verticalização, né, Débora? Eu chamo ele de tempo para o primeiro ortostatismo, né? Quando a gente coloca o paciente em pé, mesmo que seja assistido. Desculpa. É que eu estava tentando procurar a palavra em inglês aqui, estou brincando. Mesmo que seja um ortostatismo assistido por pelo menos 1 minuto, a gente já verificou que quanto mais rápido isso acontece, maior a probabilidade desse paciente sair deambulando, e tem impacto e tem correlação direta com tanto a taxa de deambulação no momento da alta, quanto a prevenção do declínio funcional. Eles têm correlação direta, esse indicador. Então, quanto antes eu colocar esse paciente de pé, melhor. Claro, com segurança, obedecendo o protocolo, obedecendo os critérios, porque não adianta eu sair fazer... Eu tinha uma UTI, por exemplo, que eu gerenciava, que, assim, a galera era muito agressiva na mobilização. Muito. Só que eu tinha uma porrada de evento adverso. Eu tinha perda de dispositivo, eu tinha intubação não planejada, eu tinha queda, eu tinha um monte de situação que era ruim. Então, não adianta. Então, você precisa ponderar muito bem essa questão. E aí também é um outro indicador. Eu gosto de medir eventos adversos associados à mobilização. Para mim, isso fala muito sobre a cultura de segurança do paciente, né, que eu gosto muito dessa área. Então, são indicadores que eu utilizaria. Taxa de prevenção do declínio funcional, taxa de sucesso de ventilação não invasiva, taxa de reintubação menor a 48 horas, tempo para ortostatismo, taxa de deambulação na alta, taxa de eventos adversos relacionados à mobilização, principalmente mobilização fora do leito. Então, esses são alguns, mas a gente tem diversos outros indicadores que aí são relacionados à produção, produtividade, que aí você vai tratar um pouco mais de equipe, um pouco mais de estrutura, mas que também são importantes. E aí vale um outro episódio, né, pra gente falar sobre eu ia ficar feliz de falar. Ele tá cavando. Combinado. Assim. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta, eu sei que a gente já extrapolou nosso tempo, mas assim, e o que mudou isso na sua percepção em relação à fisioterapia dentro do hospital, para os gestores hospitalares e para os convênios, para o pagamento? Gerenciar esses dados mudou alguma coisa? Sem dúvida, Sam. Sem dúvida, sim. Posso enumerar alguns aqui. Primeiro é te dar a mesa, né? Quando você tem algo a falar, você tem mesa. E dentro de uma instituição, por exemplo, de um hospital, em que a gente precisa de espaço, eu preciso ter mesa com as pessoas. Eu preciso ter mesa com o diretor do hospital, com o gerente de enfermagem, com o gerente de equipes multiprofissionais. E para ter mesa com as pessoas, eu preciso entregar. Eu preciso ter entregas, né? Então, quando a gente fala com domínio daquilo que é um processo que é nosso, mas que interfere em várias coisas, porque tudo isso que eu falei aqui desses indicadores, ele tem interferência direta na PAV, tem interferência direta na lesão por pressão, tem interferência direta em reinternação menor que 24 horas, 48 horas após a alta da UTI, dentre diversos outros resultados que são mortalidade, que são desfechos que são importantes, que o hospital acompanha, mas que nós, enquanto fisioterapeutas, nós somos colaboradores desses outros desfechos que são medidos pelo hospital. Então, quando eu me coloco na posição de colaborador, eu ganho um assento à mesa para poder mostrar resultados que contribuem para um trabalho maior, que é um trabalho do hospital, a gente começa a ganhar espaço. Eu começo a demonstrar as nossas necessidades para determinados equipamentos, determinadas interfaces, equipamentos que auxiliam na mobilização. Junto às operadoras, da mesma forma, eu ganho mesa com elas. Nem todas estão preparadas, eu seria que até... Mas eu posso dizer que ao longo desses anos, nós tivemos muitas conquistas. É claro que os desafios ainda são inúmeros. Não estou aqui para dizer que nós vivemos num mar de rosas, não.
É sempre muito difícil, todo ano é uma novidade. Mas uma coisa é eu chegar de mãos vazias, outra coisa é eu chegar numa reunião entendendo quem eu sou, o que eu posso oferecer, né? Né? Ali uma fotografia do O meu que que time. você tem para Meu barganhar, time é né? esse Porque é aqui, uma eu te entrego negociação, isso. né? Exatamente. E nisso a gente conseguiu, sim, sabe, conquistar algumas vitórias do ponto de vista não apenas de espaço ou de estrutura, mas também de remuneração. Tá bom? Claro que o desafio continua, não vai acabar nunca. Quem acha que vai Sim. acabar, Mas muda, escolhe outra coisa. Mas mas é eu afirmo fantástico a que sua tem fala. impacto. É fantástico, porque a gente tem falado muito sobre isso aqui. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou medir, o convênio paga mal, certo, mas você está tendo essa liberdade, você já conseguiu abrir esse canal de comunicação com o gestor do hospital. Se você não tem esse canal, talvez não é esperar que essa coisa venha do céu, é criar essa possibilidade. A gente está trazendo aqui o indicador como uma ferramenta também para isso, né? E outra, vamos olhar para o lado pessoal. Você não fica feliz de ter ali um retrato daquilo que você faz? Pô, tudo que a gente faz tem um propósito, cara. Se você tem ali. No dia que eu fiz essa publicação de 12 anos, você precisa ver a minha alegria. Olha, que alegria. Que bom que é poder participar disso de alguma forma. Porque não fui eu que fiz. Eu fui o líder ali, mas foram mais de quantos fisioterapeutas que também fizeram parte disso tudo, né? E é lindo a gente mostrar isso, que é algo que faz parte do desenvolvimento da maturação da nossa profissão, né? Então, eu acho que isso é a nossa entrega também para a nossa profissão, né? Não é só aquilo que a gente ganha, mas é aquilo que a gente entrega. E eu acho que isso é importante também. É uma troca. Bom, a gente gostaria de ficar falando muito mais, então já fica um convite aqui para você ser o primeiro a vir 3 vezes no podcast, né? Já de antemão, eu queria agradecer imensamente, Zé, a sua participação e o seu tempo e a sua expertise para poder compartilhar. Recomendo fortemente que as pessoas acompanhem o seu Instagram, Indicadores Fisioterapia, porque tem muita coisa de qualidade. E como sempre, a gente tenta trazer uma dica fora do óbvio aqui. Eu já falei essa dica, não lembro em qual episódio e por qual motivo, mas eu acho que ela cabe muito aqui, que é O Homem que Mudou o Jogo, um filme que tem no Netflix com Brad Pitt, onde ele passa a fazer análises estatísticas para poder montar o time dele de beisebol. E ele começa a perceber que, quando ele entende os números, ele entende o que ele tem disponível e aonde ele precisa agir. E o filme é simplesmente fantástico nesse sentido, então eu recomendo fortemente. Então, eu agradeço demais e que tenhamos todos um 2024 excelente. Eu passo a palavra à Débora agora, para que a gente possa caminhar para os nossos finalmente. Minha dica vai ser mais óbvia. Eu ganhei de aniversário um livro ano passado e eu, de novo, né, gestão não é minha área, mas eu achei um livro muito legal de ler, então fica aqui a sugestão, chama Além dos Heróis. É um livro que fala um pouco sobre essa coisa de sistema de gestão para a área de saúde. Achei um livro bem bacana. Zé, muito obrigada pela sua participação. Espero que você tenha um ano ótimo aí também, em 2024, que seja um ano muito bom para a gente e que a gente consiga continuar, né, falando sobre essas coisas, abrindo novos caminhos aí para a gente, para nossa profissão. Obrigada por ter vindo de novo, é sempre um prazer estar com você. Abro espaço aí para você se despedir de todo mundo também. Obrigado, Débora. Obrigado, Sancler. Realmente, assim, é uma honra para mim estar participando aqui. Sou fã de vocês. Como falei, de vez em quando, quando tem tempo, eu dou uma maratonada aí nos vídeos e Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe esse projeto de vocês, que vocês possam continuar aí impactando tanto a vida dos nossos profissionais, né? Eu sei que isso é uma entrega que vocês estão fazendo aí em nome da nossa profissão e a gente só tem a agradecer. Eu posso dar uma dica também, hein? Lógico! O nome é o Ponto da Virada, né? Como pequenas coisas podem fazer uma grande diferença, do Michael Gladwell. Um livro muito interessante também, um livro um pouco antigo, mas ele é atemporal, fala muito sobre o que pequenas questões, né,
que combina muito com esse nosso assunto, com esse nosso bate-papo aqui, mas que podem mudar comportamentos, né? Pequenas atitudes, pequenas situações podem mudar comportamentos. E eu acho que isso é que a gente precisa. E a última coisa é convidá-los aí para seguir nossa página, e quem quiser também, esse ano a gente vai estar disponibilizando um curso sobre gestão da qualidade, que vai falar sobre indicadores e diversos outros aspectos. Estão convidados a participar, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, discutir nas nossas redes sociais também. Eu atendo muita gente, fico muito feliz de poder falar sobre isso e agradecer mais uma vez aí a possibilidade de participar com vocês. Obrigada, Zé. Obrigada, Sancler, pela companhia mais uma vez. E lá vamos nós para mais um ano. Obrigada, gente. Fica com a gente até os próximos episódios. Tchau, tchau.